Mais uma vez, taxa Selic sobe no Brasil agora em setembro de 2022 e não, você não está ouvindo mal, eu estou falando sério. A taxa Selic não foi mantida nessa última reunião, ela foi elevada. Poxa, mas não para aí, eu li o comunicado lá do Banco Central, entrei no site diz, Copom, Comitê de Política Monetária, mantém taxa Selic em 13,75% ao ano. Se você está dando bola para isso aqui, você ainda está numa camada superficial de conhecimento sobre economia, taxa de juros, reflexo nos investimentos e toda a leitura, interpretação do que pode acontecer na bolsa decorrente disso. Nesse vídeo eu vou explicar para você por que efetivamente sim, a taxa de juros que impacta a economia subiu no Brasil e isso tem uma série de reflexos para os investimentos na bolsa. Se você quer entender isso, esse vídeo é para você. Então vamos lá. A gente tem que ter o discernimento, gente, e eu estou aprofundando em algo aqui que eu nunca falei abertamente no meu canal no YouTube antes, tá? Esse conceito que eu vou explicar para vocês, porque isso é algo um pouco mais aprofundado, não tinha chegado o momento, mas sempre que você seguir me acompanhando aqui, você vai ter sempre uma dose adicional de profundidade na sua capacidade de analisar os investimentos, o cenário econômico e, por consequência, ter mais resultado. Mas o que acontece? Quando a gente está falando num dado econômico, a gente sempre tem duas possibilidades. A gente analisar o dado nominal ou o dado real. Real é a realidade, é o que impacta de verdade. Quando eu olho o número somente de forma crua, eu vejo que, poxa, a taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano. Então, ok. Só que o número não me diz muita coisa. Quer ver? Poxa, digamos que você é um argentino e nesse ano você vai ter uma rentabilidade de 50%. Essa foi uma boa rentabilidade? Não. Por quê? Porque a inflação da Argentina já superou 50% nesse momento e estima-se que pode chegar a 100% no ano. O que importa, de fato, é a rentabilidade que você tem acima da inflação. Nesse caso, rendendo 50% no ano, você teria uma rentabilidade negativa em 50%, porque a inflação foi muito superior. Na economia, é a mesma coisa. Ao invés de você olhar qual a taxa de juro nominal, o que realmente impacta a economia é a taxa de juro real do país. O que é a taxa de juro real? É a taxa de juros nominal, a taxa Selic, menos a inflação, ou melhor, descontando a inflação, certo? Nesse caso, a gente consegue ver o real impacto da taxa de juros na economia. Por quê? Porque a inflação é justamente o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia, certo? Então, nada mais é do que a inflação, é a velocidade de perda do poder de compra da nossa moeda. Então, se foi perdido esse poder de compra, eu preciso considerar só a parte excedente, só a taxa de juros acima disso, que é a taxa de juros real, e o nome já trata e diz, essa é a realidade, é o impacto real na economia. E quando a gente vai olhar efetivamente o que é que está acontecendo com a taxa de juros e com a inflação no Brasil, a gente vê o seguinte cenário. Olha só, vamos pegar um momento de crise, o último que a gente passou aqui, a pior crise da história republicana do Brasil até então. A gente vê aqui 2014, 15 e 16. O que aconteceu nesse período? A gente viu, você pode ver nesse gráfico aqui, na linha roxa, a inflação do Brasil, tá? A inflação dos últimos 12 meses, você vê, e aqui nessa linha azul, você está vendo o quê? A nossa taxa de juros aqui no Brasil. Então, você vê que, nominalmente falando, houve uma manutenção. Duas reuniões, se manteve a mesma taxa Selic. O que você viu? Vamos voltar um pouquinho para trás. O que você viu acontecendo na última crise que a gente viveu, a maior crise da história republicana brasileira até então? Principalmente 2013, 14, 15 e 16. A gente viu um alargamento desse espaço. O que é esse espaço entre a linha azul e a linha roxa? Justamente esse espaço é a taxa de juro real. Então você viu um alargamento desse espaço aqui e depois, não na resolução da crise, mas houve uma melhora econômica e nessa melhora econômica você foi vendo essa banda ficando cada vez mais próxima até que ocorreu um evento raro em 2020, cada vez mais próxima, muito mais próxima que aqui, que é muito mais próxima que aqui. E aqui aconteceu um evento raro em 2020 e que catapultou uma nova jornada de aumento da inflação por N motivos. O que aconteceu? A inflação subiu fortemente, tá? Desde o meio ali de 2020, tá bom? Subiu de forma assombrosa e a partir de março, a gente viu de 2021, a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic nominal começou a subir. Então, toda essa alta na nossa taxa de juros, na verdade, ela sempre foi coberta pela inflação.
O dinheiro estava perdendo poder de compra em todo esse momento. Na verdade, agora é que a gente começa a ter um impacto real da taxa de juros na economia. Na verdade, agora a gente começa a ter uma trava sendo colocada na economia. É por isso que aqui nesse período você viu as ações despencando, ali 2014, 15, certo? E você viu as ações despencando por quê? Porque a taxa de juros real estava alta. Na verdade, agora a taxa de juros real, que poxa, você já pode ver que aumentou assustadoramente. Antes, a gente tinha uma taxa de juros real negativa. Então, a economia não estava sendo tão impactada. Então, por isso que a gente viu as ações caírem um pouco, não caíram muito. Agora é que o negócio começa a ficar diferente. Porque agora existe uma taxa de juros muito maior do que a corrosão da inflação. Por que isso está acontecendo? A taxa de juros foi mantida nominalmente intacta, só que a inflação está caindo e as expectativas para a inflação também estão caindo. Aqui tem na minha concepção, acredito que é um errinho aqui no gráfico, tá? Não acredito que vai ter uma queda depois voltar a inflação ali em 2023. Mas a gente está vendo aqui, ó, diversas projeções para várias datas, mas um caminho, uma tendência de queda para a inflação segundo as projeções, certo? Que são realizadas e catalogadas pelo Banco Central. Se você tem inflação e expectativa da inflação caindo e taxa de juros se mantendo inalterada, você tem aumento do juro real. Aumento do juro real leva a quê? Leva justamente a você colocar uma trava na economia. Por quê? Porque você aumenta os juros que, por exemplo, o empresário, o que ele vai começar a refletir? Poxa, será que eu invisto na minha empresa? Será que eu contrato mais gente? Será que eu monto uma outra fábrica? Será que eu expando meus negócios? Ou será que eu deixo meu dinheiro ali paradinho na renda fixa até o momento em que o juro real, o rendimento dele acima da inflação, vai ficar pior? Essa é a pergunta que o empresário começa a fazer. E ele não investe no seu próprio negócio. E esse aqui é um dos impactos desse nosso juro real na economia. Mas, de todo modo, sempre que a taxa de juros sobe, você tem uma trava sendo colocada na economia. Se você tem uma trava sendo colocada na economia, isso é ruim para as pessoas, isso é ruim para o governo, isso é ruim para as empresas. Naturalmente, as empresas passam a lucrar menos, passam a entregar menos resultado, passam a ficar com a dívida mais elevada, inclusive comparando com o poder de compra, mesmo com a taxa de juros inalterada, né, a força do dinheiro. E acontece que, naturalmente, as ações podem cair num período, se esse período for muito prolongado. Dessa forma, a gente percebe claramente que a taxa de juros subiu, mas não a taxa de juros nominal, a taxa de juros real. E só isso já sustenta a necessidade de você ter anti-ações, não investir só em ações, mas investir também em anti-ações, certo? Para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, independente se as ações desvalorizarem muito a partir de agora por conta desse impacto maior da taxa de juros real na economia. Sem dúvidas, ficar investindo sua renda fixa é uma escolha muito ruim. Você vai ter uma rentabilidade muito menor do que o potencial de rentabilidade menor do que você tem na renda variável. Vinícius, o que são anti-ações? Não sei o que são anti-ações. Olha só, aqui na descrição tem um vídeo completo sobre as anti-ações, onde eu falo tudo sobre elas, mas basicamente são investimentos que se valorizam quando as ações caem. Pelo menos 2 a 3 vezes mais valorização do que a queda das ações quando elas caem. E sabendo usar essas anti-ações junto com as ações, você consegue montar uma carteira que te faz lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e ter uma rentabilidade muito maior, com menos oscilação no curto prazo. Muito maior do que se você investisse somente em ações, tá? Quero aproveitar esse tempo aqui para ler um pouquinho com você o comunicado do Copom, Comitê de Política Monetária, quando ele anunciou a manutenção da taxa de juros nominal da economia e a consequente elevação da taxa de juro real. Olha só, vou colocar aqui na tela para que você veja que o Banco Central não está muito animado com o cenário que a gente está vivendo, tá? Primeira coisa que ele falou aqui, ó. O ambiente externo mantém-se adverso e volátil, com contínuas revisões negativas para o crescimento das principais economias, em especial para a China. O Banco Central se preocupa com a China. Eu fiz um vídeo aqui, acho que é o vídeo mais assistido do meu canal, há pouco tempo atrás, falando sobre o grande risco da China, já tem confisco de dinheiro, tá um negócio complicado, o mercado imobiliário é o maior mercado imobiliário do mundo, já está sofrendo fortemente. Vou deixar também o link aqui na descrição para você estar ciente desses riscos. Você que acredita que, poxa, dessa vez é diferente, as ações do Brasil vão subir, tá tudo certo. Calma lá, respira fundo. O Banco Central também está preocupado com isso, tá? E eu confesso que eu também estou. O ambiente inflacionário segue pressionado, enquanto o processo da normalização da política monetária nos países avançados prossegue em direção a taxas mais restritivas. Então ele vê o mundo ficando num ambiente, ele está num ambiente inflacionário, mas o mundo está elevando cada vez mais taxa de juros e o cenário mundial está ruim. O Brasil é um país exportador.
e 30% das exportações vão para a China. Então, o Banco Central se preocupa com essa queda da exportação para a China, queda do consumo chinês e consequente impacto na economia aqui no Brasil. Se você tem anti-ações, está tudo certo, mas se você não tem, preocupe-se, tá? Eu me preocupo com vocês que não têm. Comigo está tudo certo. Graças a Deus. Olha só, próximo ponto aqui, ó. Em relação à atividade econômica brasileira, isso aqui é um gatilho para a inflação. A divulgação do PIB apontou o ritmo de crescimento acima do esperado no segundo trimestre. E o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião do Copom seguiu sinalizando o crescimento. Então, o PIB está vindo maior. O PIB está subindo. Vinícius, isso é bom? Depende. No ambiente de inflação elevada, isso tende a fazer com que a inflação aumente ainda mais. Se a inflação aumentar ainda mais, o que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros? Subir ainda mais. E a taxa de juros real pode esticar ainda mais, tanto a nominal quanto a real nesse caso. Então tem que ter cuidado. A inflação ao consumidor, apesar da queda recente em itens mais voláteis e dos efeitos das medidas tributárias, aqui a gente pega muito energia e petróleo, continua elevada. Então ele tem essa preocupação com a continuidade da inflação num patamar elevado. Outra questão que ele elencou aqui, ó, importante. As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do valor compatível com o cumprimento da meta-inflação. Então, as diversas medidas de inflação, todas estão muito altas. Ele só reitera essa preocupação que ele tem com isso, tá? Outra questão importante que você tem que ter em mente, esses estímulos fiscais adicionais que impliquem uma sustentação da demanda agregada. O que ele está querendo dizer com essas palavras um pouco difíceis aqui? O que acontece? Os estímulos, os pacotes que foram dados, esses auxílios que foram dados, o que acontece? Isso faz com que a demanda para os produtos aumentem. Se a demanda pelos produtos aumentam e a oferta está meio parada, e o hiato do produto ali eu já vou explicar o que é, mas sustenta essa oferta que fique meio parada, você tem muita gente querendo comprar algo que é oferecido numa determinada quantidade. Se você tem muita gente querendo comprar, isso tende a colocar o preço para cima, isso tende a ter uma nova onda inflacionária. Isso tende a ter mais inflação, que tende a fazer com que o Banco Central possa aumentar ainda mais a taxa Selic, tá? E ele comenta aqui, ó, que o hiato do produto está mais estreito. O que é o hiato do produto mais estreito? Hiato do produto a gente pode traduzir como o PIB do país está batendo no seu potencial. Então, basicamente, a gente não tem muito espaço para melhoria econômica, porque a gente já está, muito por conta dos estímulos, a gente já está batendo no nosso potencial. Teria que aumentar o PIB potencial do país. Como que se aumenta o PIB potencial do país? Poxa, você investir em tecnologia, aumentando produtividade, são coisas que levam muito mais tempo, demandam muito mais investimento, não são melhorias de curto prazo, são melhorias de médio e muito mais focado em longo prazo. Então ele está preocupado aqui também com a questão econômica no que se refere à produtividade, capacidade de maior produção do país. E ele dá mais 2 recados importantes. Primeiro, o comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária, ou seja, as próximas decisões de taxa de juros, poderão ser ajustados e não hesitará, aqui é a parte importante, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Ou seja, todo mundo no mercado, e a gente consegue perceber isso claramente pelas curvas dos contratos futuros de juros, está esperando que a taxa de juros já comece a cair em 2023. Como é que você consegue ver isso? Olha só, deixa eu te mostrar aqui na tela. Ó, aqui você está vendo o DI futuro para janeiro de 2023. Então, a expectativa para a nossa taxa de juros em janeiro de 2023, 13,68%. 2024, janeiro 24, você já está vendo, uma queda na taxa de juros esperada. 2025, uma queda ainda maior. E justamente o Banco Central vem dizendo, poxa, pode ser que a gente eleve mais e não vamos hesitar com isso. Mercado, você está bastante eufórico, respira fundo e calma lá. Então é mais um sinal que o próprio Banco Central já está deixando a porta aberta, o Copom, né, o Banco Central na figura do Copom, desse comitê, para novas elevações na taxa de juros. Isso não pode ficar fora da sua visão. Você não pode achar que não, agora a taxa de juros é para baixo, ações vão voar e está tudo certo, o Brasil é uma ilha, tudo vai ruir, vai cair meteoro no mundo inteiro, mas não. O Brasil é abençoado e não vai acontecer nada ruim com o Brasil. Respira, você precisa de anti-ações. E algo diferente, ó. 2 pessoas votaram contra essa manutenção e quiseram elevar ainda mais essa taxa de juros. Se elevasse ainda mais, taxa de juros real ia ser ainda maior, o impacto na economia ia ser ainda maior, porque a inflação está caindo e a expectativa da inflação está indo para baixo, e você teria ainda mais impacto na economia. Pode ser que daqui a pouco tenha mais alguns aumentos ou algum aumento residual. Recado que eu quero dar para você.
Cuidado com excesso de certeza sobre o que vai acontecer com um investimento. Muita gente está nesse burburinho, poxa, agora as ações vão voar no Brasil. Respira fundo. Por quê? Essa narrativa já surgiu várias vezes na história. O Brasil vai passar ileso. Isso já foi falado em 2000, já foi falado em 2008, nunca passou. Os dois casos mais recentes. A situação não é simples. A nossa economia depende muito do cenário externo. Se o governo arrecadar menos, ele vai, de alguma forma, aumentar tributo. Por que ele vai aumentar tributo? Porque muito do orçamento público ele não consegue mexer, ele não consegue reduzir. E tem gastos que não vão ser reduzidos por motivos óbvios de politicagem que a gente já sabe que tem no nosso país. Né? O Congresso é muito complicado. Então a gente tem, foca no Congresso daqui para frente. Você tem uma ação importante para fazer aí daqui uma semana e pouco. O Congresso é que toma essa decisão e, infelizmente, na verdade, em quem a gente vota, só 5% que entra. O resto é tudo por conta dessa política empresarial que existe, sei lá, essa carreira, porque acaba levando todos os outros chupins junto. Tem gente que não tem nem voto para ser vereador e acaba sendo deputado federal. Mas, o que acontece? O cenário não é calmo, o cenário não é tranquilo, a gente está num momento de profunda incerteza. Se você investir só em ações, sem anti-ações, você pode quebrar a cara muito fortemente por conta de fatores externos ou simplesmente fatores internos que pode começar a virar na economia. Por exemplo, esse PIB está batendo com o PIB potencial, não tem muito mais para onde ir, tá bom? Assiste, o vídeo está aqui embaixo sobre anti-ações, assiste o vídeo sobre a China que está aqui na descrição, se prepara para basicamente você lucrar nas altas quedas da bolsa sem ficar chutando igual um apostador o que é que vai acontecer. É muito mais fácil você se preparar para ambos os cenários, ter menos volatilidade e lucrar mais do que você ficar chutando e acertando, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se fez sentido para você, clique aqui embaixo em curtir, gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, quero te ver sempre em alta. Até mais.